Olá, senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos hoje com o Dr. Fernando Melo, aqui no Assim Faz Podcast. Doutor, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, bom dia. Muito bom dia, Gustavo. É um prazer enorme fazer parte desse programa, assim como é um prazer enorme a gente fazer parte da equipe em geral, né? Muito bom dia, gratificante estar aqui com você. Legal. Doutor, nós vamos tocar num assunto hoje que é sobre armamento, armas, né? Você é um entusiasta, participa de clube de tiro, enfim, é um assunto que levanta muita polêmica com a galera, né? O pessoal, puxa, envolve muita política, envolve muito o que vê na internet, enfim, muito desencontradas informações sobre esse tema, né? Sim, Gustavo, exatamente. É um assunto legal, né? Do ponto de vista, como você mesmo mencionou, né? De quem é entusiasta do assunto. O grande problema que nós hoje temos, dentro da nossa sociedade, é a politização desse assunto. Assim como outros assuntos aí no decorrer dos últimos anos se politizaram no Brasil. E quando isso acontece, a gente percebe que nada de bom vem. É uma coisa assim que ou você é de um lado ou você é do outro. Se você está tocando nesse assunto, é um assunto que parece que é só de um lado, né? Exatamente, Gustavo. Eu não digo, muita gente fala que é um assunto polêmico, mas eu não digo que é polêmico. Ele é politizado, né? Assim como tivemos aí no Brasil um exemplo da vacina. O assunto vacina foi politizado no Brasil e a gente acaba tendo que enfrentar muitas inverdades ali no contexto geral, né? A questão do armamento, arma de fogo, tiro, é a mesma coisa, né? Mas nesse papo aí a gente vai ver que as coisas são bem legais e não são do jeito que a gente está acostumado a ver por aí. Legal. Doutor, antes da gente entrar no assunto, conta um pouquinho de você. Você está na Fazenda Rio Grande há quanto tempo já? Então, Gustavo, eu não nasci na Fazenda Rio Grande, mas eu praticamente me criei aqui. Eu vi toda a transformação dessa cidade, né? Desde a época ainda que pertencia a Mandirituba, né? Posteriormente virou Fazenda Rio Grande, lá no início da década de 90. A gente, criança na época, mas tem uma recordação bem interessante aí de toda essa transformação do que hoje virou, né? Uma cidade muito legal para se viver, para se morar, né? Temos hoje diversos atrativos na cidade, ou seja, a gente consegue viver muito bem aqui na Fazenda Rio Grande. E sempre morei aqui, estudei na região, né? E hoje desenvolvo minhas atividades como advogado aqui em Fazenda Rio Grande, há pelo menos 10 anos, aí, assim dizendo. E gosto muito do que eu faço aqui na cidade, me sinto muito bem trabalhando em prol dessa cidade. E de onde surgiu o interesse pelo direito em si? Olha, em tese, eu era servidor público, né, ali meados de 2010, e antes, na verdade, e tive assim um direcionamento, né, na minha vida e pensei, não, o direito vai me abrir um caminho que hoje, né, eu traço e acabei gostando e hoje estamos aí. Foi do nada, assim, mas a gente acabou descobrindo uma profissão super valorosa, né, que é ser advogado. Muito bem. E mais de 10 anos, então? Praticamente. Exercendo a profissão aqui na Fazenda. Em 2022, aí, nós estamos completando 10 anos de atividade. Muito bem. Então, vamos aqui ao tema principal. Até tem uma pauta aqui para a gente não se perder, né? Vamos falar aqui um pouquinho. A gente já falou que é um assunto politizado, né? E muita gente tem medo porque não conhece, né? Porque não pratica, porque não conhece. Uhum. Mas hoje em dia está se popularizando, né? Muito através dos clubes de tiro que estão surgindo. Antigamente isso não tinha, né? Era muito difícil você achar isso aí, né? Isso, é uma atividade que ela tem tomado um rumo assim grandioso nos últimos anos, lógico. A gente não pode deixar de citar que digamos assim, uma bandeira do atual governo, mas é uma atividade, Gustavo, que ela já vem de um passado aí distante, inclusive, né? Para você ter uma ideia, a lei hoje que rege as armas no Brasil é a Lei 10.826, né? E foi apelidada de Estatuto do Desarmamento. E aí vamos entrar dentro de uma curiosidade nessa situação,
que não existe a palavra desarmamento dentro da lei. Essa lei apenas regulamentou de uma outra forma o que já era regulamentado antes. Então, desde então, 2003, é regulada a prática do tiro desportivo. Veja bem, em 2003, nós estamos falando aqui de quase 20 anos. Logicamente, nos últimos 5, teve uma explosão assim, de prática. E aí, dentro desse assunto, já posso dizer que é uma prática super prazerosa, você praticar o tiro. É uma atividade assim que você consegue aliviar o estresse, você trabalha com autocontrole emocional, você trabalha com a sua respiração, a sua concentração. Você tem um trabalho assim também que você consegue controlar o medo. E aí eu cito um exemplo de quem nunca pegou numa arma, por exemplo. E tem todo aquele receio de manusear e tal. E vai num clube de tiro e vê que é uma coisa assim... É um objeto qualquer, né? É um objeto qualquer, exatamente. E ela vai se capacitando, perde aquele medo, e faz essa prática de tiro dentro dos preceitos legais, num estande de tiro. A gente também não fala que a pessoa tem que ficar dando tiro na rua aí para praticar, não é isso. Existem os locais apropriados, que são os clubes, os estandes de tiro. Então é uma prática muito legal, muito prazerosa. Uma atividade de lazer, né? Uma atividade de lazer, exatamente. Tanto é que existe menções aí ao tiro recreativo, nos últimos decretos aí que houveram, que foram editados, houve a menção do tiro recreativo. Então, que é um lazer em si. Muito bem. Bem, seguindo a pauta aqui, é uma grande confusão das pessoas, né? O que é posse e o que é o porte. Explica para nós um pouquinho sobre isso. Veja bem, nós temos, digamos assim, duas modalidades de você poder ter uma arma de fogo, que é a posse da arma e o porte, propriamente dito. A posse nada mais é do que você ter uma arma de fogo na sua residência, na sua casa, ou no seu local de trabalho, para defesa pessoal, ou conforme a situação, não é a palavra correta, juridicamente falando, mas do seu patrimônio. Mas eu ressalto que a utilização de uma arma de fogo perante outra pessoa é somente em legítima defesa. Não existe defesa do patrimônio em si. Obviamente que, às vezes, aquela defesa do patrimônio ela evolui para uma legítima defesa. E aí, pelos meios legais, logicamente, a pessoa tem a possibilidade de utilizar esse meio. Então, essa posse, a pessoa tem que ficar com a arma em casa, ou no local de trabalho. O porte é você portar aquele armamento na rua, enfim, para onde ele quiser ir. Hoje, no Brasil, basicamente, quem tem o porte de arma são algumas categorias do serviço público, e aí a gente enquadra aí os policiais, tanto no âmbito federal, estadual, municipal, os juízes, através dos magistrados, promotores, e uma outra categoria aí que, eventualmente, pela lei, aquele cargo dispõe do porte. O porte para pessoas civis, ele existe, isso é um tabu também, é um mito também que a gente tem que deixar bem claro aqui. Existe sim o porte de arma para pessoas civis. Entretanto, a Polícia Federal ela exige a efetiva necessidade para conceder esse porte. E é bem complicado de convencer a Polícia Federal que você tem essa efetiva necessidade. Então, basicamente, essa é a diferença entre o porte e a posse. A posse, você tem que ter o teu armamento, o teu material, na sua casa ou no seu local de trabalho. Você não pode sair na rua com ela. Legal. Ou você está carregando ela até aonde você vai fazer a sua atividade de lazer, lá no clube, né? Isso, exatamente. Aí a gente entra até numa seara mais abrangente, Gustavo? Que é você fazer a prática do tiro num stand, num clube, seja lá onde for. Legalizado, obviamente.
Porque nós temos hoje no Brasil duas possibilidades de registro de arma. Né? Uma num sistema chamado Sigma, outra num sistema chamado Sinarme. Né? O Sigma, Exército Brasileiro controla. Sinarme, Polícia Federal. Depois a gente vai adentrar nesse mérito. E você pode escolher sim. Da onde que você dá a entrada, né, tem, nesse pedido? Tem a possibilidade de escolher, porque cada uma dessas instituições direciona, né, a atividade em si. Né? Mas, de forma geral, quem tem arma registrada na Polícia Federal, no Sinarme, ele pode sim fazer treinamento no stand de tiro, praticar e requerer junto à Polícia Federal uma guia para ele carregar, né, transportar essa arma, que seria o termo correto, transportar desmuniciada da casa até o stand de tiro. No caso do Sigma, né, que é pelo Exército Brasileiro, e aí diz respeito mais aos atiradores desportivos, né, caçadores, colecionadores, você tem já previamente essa autorização do Exército, tá, para portar essa arma de fogo da sua casa ou do seu local de guarda, porque não precisa ser necessariamente sua casa, né, até por questão de segurança, ao local de treinamento ou competição. E aí, nesse caso, você pode portar uma das armas municiadas. Legal, legal. Aí depende muito do uso, né? Isso, exatamente. Como eu falei anteriormente, é um assunto mais abrangente, né, mas a Polícia Federal, basicamente, ela delibera, né, sobre o uso de arma de fogo para defesa pessoal. Né. O Exército Brasileiro, através do sistema Sigma, ele delibera, né, autoriza ou não a compra, venda, recarga de munição para atividade desportiva, né, e também de colecionamento e de caça. E aí é um outro tabu também que a gente tem que mencionar, a questão da caça. Né. Hoje no Brasil é sim possível executar atividade de caça, mas o termo técnico para isso é manejo. Tá? Muita gente fala, não pode. Não, mas pode sim. É o poder regulamentar do governo brasileiro, né, da administração pública brasileira. Eu vou citar um exemplo aqui, o javali. É um animal que... É um animal invasor, né? É uma espécie exótica, né, invade, causa um enorme prejuízo, né, e a administração pública, de certa forma, ela autoriza o manejo desses animais em determinados locais. Lógico, né, isso não é simplesmente a pessoa achar, vou caçar um javali hoje. Não é isso. Você tem que ter toda uma documentação, né, tem que ter todo um preparo para isso, né, e é bem restrito, sabe, é bem burocrático. Já adianto que é bem complicado de você conseguir executar essa atividade de manejo. Aí no Brasil, por enquanto, aí que a gente tem conhecimento é o javali, mas tem-se notícia que outros animais aí também vai ter essa possibilidade de controle dessa espécie. O controle através do manejo. Muito embora possa parecer uma atividade, vamos assim dizer, cruel, né? Mas não é. Está, digamos, controlando uma espécie que é invasora e acaba gerando um prejuízo muito grande ao, digamos, ao agricultor, sim, né, sim. Um setor econômico aí que é substancial dentro do nosso país. Legal. Com relação à população armada, menos segurança, mais segurança, traz um pouquinho desse assunto para nós. Aqui no Brasil, a gente tem exemplos disso, cidades onde tem a população um pouco mais armada, que tenha mais posse. Isso reflete diretamente nos números de segurança? Olha, Gustavo, primeiramente uma questão cultural, né? A questão de você ter uma segurança pública efetiva ou não. Né? O que a gente observa, logicamente, né? Vamos pegar o exemplo, Gustavo, de crime passional. Crime passional de homicídio. Ou seja, quando a pessoa sente vontade de matar a outra e muitas vezes acaba matando. Né? Até uma pergunta que eu faço para você. Precisa de uma arma de fogo para fazer isso? Tem diversas formas, né? Exatamente. Né? A gente vê inúmeros casos por aí. Né? Morte por arma branca, que são facas,
um machado, né, um carro, né, esganadura, enfim. Crime passional, a pessoa ela quer executar aquele crime, ele não tem medo da lei, ele não tem medo do Estado, não tem medo da polícia. Pode ter um policial em cada esquina, posicionado. Ele vai dar um jeito de ele cometer aquele crime. E isso a gente vê como sendo um problema até de civilidade. E a gente sempre tenta repassar para as pessoas, né, principalmente para aqueles, no caso, que divulgam uma forma errada, né, nesse assunto que a gente está conversando nesse momento aqui, que armas geram violência. Né? É o contrário. Armas não geram violência. Armas geram proteção. Né? É até um ditado aí que a gente vê muito. Antes de você ter uma arma e não precisar usar, do que você precisar de uma arma para se defender na sua casa, sua família, e não ter aquela arma para usar. Né? E nessa questão, são números, né? São estatísticas oficiais que a gente tem que pensar. Primeira delas, no Brasil inteiro diminuiu a taxa de homicídios nos últimos 3 anos. Nós tivemos aí um boom, né, dos homicídios no Brasil em 2017, e de lá para cá vem diminuindo essa taxa. Lógico, a gente não chegou ainda num patamar ideal, isso é muito difícil, mas diminuiu aí cerca de 1/3 a taxa de homicídio aqui no Brasil. É um número bem relevante, né? E, coincidentemente, nos 3 últimos anos foram os períodos que mais aumentaram a venda de armas no Brasil. É uma coincidência a se pensar. É uma coincidência a se pensar. Aí, por exemplo, a pessoa, né, que divulga essas notícias falsas, ele pode alegar: não, mas as mortes violentas, elas continuam. Sim, realmente continuam. Realmente tem bastante morte por arma de fogo no Brasil. Mas essas armas de fogo são legalizadas? Não, de forma alguma. O cara, o bandido, assim dizendo, né, o criminoso, ele não vai no exército para tirar seu certificado de registro. Ele não vai na Polícia Federal pedir o documento de posse de arma. As munições ele não compra na loja lá onde você tem que... Vai pelo caminho mais fácil. Sim, exatamente, que é o caminho criminoso, né? O caminho ilegal. Né? E a gente cita um outro exemplo também a se pensar, Gustavo, que é uma cidade aqui de Santa Catarina, Jaraguá do Sul. Tá? É considerada a capital do tiro. Por quê? Porque tem muito atirador desportivo lá, tem muita arma, tem muito clube de tiro, tem competições, tem eventos do tiro, né, anuais. E Jaraguá do Sul figura como a cidade mais segura do Brasil, em todos os índices. Tá? Crimes patrimoniais, taxa de homicídios, né, é baixíssima. Sempre figura ali entre pelo menos as 3 primeiras cidades do Brasil com o menor índice de homicídios. E é o local que tem mais pessoas que possuem, né, a propriedade de arma de fogo. É de se pensar, né, Gustavo? É de se pensar que muitas vezes é totalmente ao contrário do que algumas pessoas querem impor aí para nós. É um direito do cidadão, vamos assim dizer. Ninguém é obrigado a ir comprar uma arma na loja. Porque a impressão que se passa, Gustavo, é que a pessoa, hoje, ela é obrigada a ir numa loja comprar uma arma para si. Não, não é isso. Cada um faz. Se a lei cumprindo o que está determinado na lei... Sim, exatamente. E aí, nesse ponto, né, a gente abre uma outra seara. Porque a gente ouve muito falar por aí em flexibilização das armas. Você deve ter ouvido já isso. Sim. Né? E eu digo para você, com toda certeza, cabalmente, não houve flexibilização, de forma alguma. Os requisitos continuam os mesmos, desde lá, 2002, 2003, até agora. Tá? Para você adquirir uma arma de fogo, você tem que ter capacidade técnica, primeiro. Né? É isso que eu ia entrar nessa seara. Qualquer um pode adquirir ou tem que provar algumas coisas para conseguir? Não, não é qualquer um.
Tá? Não é qualquer um, porque é bem restrito, né? Bem burocrático, né? E você tem que ter a capacidade técnica, ou seja, um instrutor devidamente credenciado na Polícia Federal, ele tem que atestar que você tem capacidade técnica. Então, se você nunca pegou numa arma, você vai ter que, primeiramente, se adequar igual um carro. Você vai dirigir um carro, é a mesma coisa, né? Você tem que ter essa capacidade técnica. Você tem que procurar um clube de tiro e se especializar naquilo, aprender a manusear. Exatamente, fazer curso, né? Fazer atividades, e aí você acaba ali se acostumando, praticando, e é aplicado um teste por esse instrutor de tiro. Tá? Um teste prático e um teste teórico, tá? Sobre legislação, sobre segurança. O quesito segurança ele é muito exigido nesse teste de capacidade técnica, né? Você tem que ter capacidade psicológica, através de um laudo emitido por um psicólogo também credenciado junto à Polícia Federal, que ele vai analisar se o teu perfil psicológico é compatível com a aquisição da arma de fogo ou não. Né? Você tem que ter ficha limpa, né? Ou seja, você tem que apresentar antecedentes criminais da Justiça Estadual, da Federal, da Militar, Justiça Eleitoral, da Polícia Civil, enfim. Você tem que ter um passado limpo, assim dizendo, além de todos esses requisitos, dá para assim dizer que não é barato, né, ter uma arma de fogo também, tem o custo. Isso também limita, né? Isso limita um pouco, lógico, por mais que nós temos aí, desde aí, em torno de uns R$3.000, até armas de 50 mil. Né? Então não é nada fácil. Né? Você tem que passar por todos esses imbróglios aí, né, de requisitos, e a gente tem a plena certeza que o criminoso ele não consegue comprar uma arma. Não consegue. São requisitos assim bem abrangentes nesse sentido. Doutor, entrando na seara da legítima defesa, você tem uma posse de arma, você tem arma em casa, você está treinado, você está habilitado, liberado, enfim, tudo mais. Alguém invade a tua casa. Qual que é o mito e qual que é a verdade em termos disso, da legítima defesa, da defesa do patrimônio, em visão legal? Como é que funciona isso? Pois bem, Gustavo, é sempre um assunto dinâmico, né, essa questão da legítima defesa. Mas, enfim, o que a gente sempre destaca, e de uma forma didática, para que todos entendam a questão da legítima defesa. O que é legítima defesa? É um direito que pertence a nós, pertence à minha pessoa, à sua, né, a todos. E você pode, de repente, assim, para a pessoa entender, você pode cometer um crime para inibir um outro crime. Essa é a legítima defesa. Você pode utilizar qualquer artigo lá do Código Penal, né? Lesão corporal, injúria e até mesmo o homicídio para repelir um outro crime. Mas, aí que vem o X da questão, né, Gustavo? Eu não posso utilizar o 121 para repelir uma injúria. Né? Por exemplo, o cara chega e me xinga, Tem que ser proporcional. Né? Exatamente. A lei fala isso. Né? Usar os meios necessários. O que são os meios necessários? A proporcionalidade. O cara invade minha casa, é uma invasão de domicílio. Usar arma de fogo nesse sentido, usar o crime de homicídio para se defender da invasão da residência, do ponto de vista legal, não pode. Né? Mas se o cara invade minha casa, né, e está armado, é uma outra situação. Entendeu? Ele está atentando contra a sua vida. Exatamente. Aí eu só posso utilizar a arma de fogo se ele atentar contra a minha vida. E existem várias formas de atentar contra a minha vida. Né? Pode ser uma arma de fogo, pode ser uma faca, pode ser um machado. Só que fique bem claro, né? Cada caso tem uma situação específica. Né? Não é... A gente não pode dimensionar isso como se todas as situações acontecessem. Generalizar, né? Exatamente. Vai depender muito da conduta daquela pessoa naquele determinado momento. E utilizar o meio necessário. Por exemplo, a pessoa veio me agredir, né?
eu posso agredir ela do ponto de vista legal e eu não ser condenado por isso. Por quê? Porque eu utilizei o instituto da legítima defesa, o direito de se defender. Entendeu? Então, a pessoa vem me agredir, eu posso agredir ela para me defender. E não estou cometendo um crime. O conceito de crime: conduta humana, típica, antijurídica e culpável. Eu cometi, digamos, aquele ato contra aquela pessoa considerado um crime, uma conduta, é típica, mas não é antijurídica. Ele esbarra ali no antijurídica e também não é culpável. Então, obviamente, se eu responder por esse processo, naturalmente eu serei absolvido. É a mesma situação em caso de uso de arma de fogo, mas que fique muito claro que, para eu efetuar um disparo de arma de fogo contra uma pessoa, contra o meu oponente, esse oponente ele tem que, naquele momento, atentar contra a minha vida. É somente nesse caso que eu posso utilizar uma arma de fogo para defesa. A gente vê muito por aí, em ocorrência policial, muitas vezes, porque a gente, como cidadão comum, dificilmente vai se deparar com essa situação, mas as polícias em si, elas se deparam diariamente. E a gente vê erradamente as pessoas utilizarem um excludente de antijuridicidade chamado exercício regular do direito. Não existe isso. O policial, quando ele atira no oponente, ele também pratica a legítima defesa. Não existe exercício regular do direito, não existe estado de necessidade, é sempre legítima defesa. Por quê? Porque o Estado, a questão do exercício regular do direito, o Estado não tem o direito de matar uma pessoa. Então, ele tem o direito de se opor àquela agressão injusta contra o policial, que é a legítima defesa. Legal. E como que você vê o futuro das armas, do armamento, ou da modalidade de tiro esportivo no Brasil? Você acha que agora não tem mais volta? Agora essa modalidade vai crescer cada vez mais? Olha, eu acredito, Gustavo, que essa é a palavra correta. Não tem mais volta. Mas não que isso é recente. Eu falo para você, até para evitar qualquer tipo de polêmica, porque sempre é um assunto polemizado, como a gente falou, eu particularmente gosto da prática de tiro desde 2002, 2003. Era outro presidente, era outro sistema. E então, desde aquela época, eu gosto de praticar atividade de tiro. E aí você pode perguntar, mas já podia naquela época? Sim, já podia. É outro mito que a gente tem que desmistificar. Nunca foi proibido ter arma no Brasil. Desde que você consiga... Logicamente, desde que você consiga... Cumprir os requisitos ali. Cumprir os requisitos. Nunca foi flexibilizado os requisitos. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Essa dificuldade de conseguir ter arma de fogo. Teve o caso do Lázaro, aquele criminoso lá que foi se escondendo nas fazendas lá e o cara mobilizou. Foi necessário mobilizar a polícia, muita gente e tal. Muitos fazendeiros sofreram com isso, pessoas que eram donas de sítios e fazendeiros em si, porque eles não estavam armados. Os que estavam armados, esse criminoso não conseguiu entrar. Então, essa dificuldade, no ponto de vista, até na opinião do senhor, doutor Fernando, tem que facilitar um pouco mais, mudar essa ótica, mudar, de repente, o método de liberação para porte de arma, para que isso não aconteça. Por exemplo, um criminoso conseguir acessar facilmente residências, sejam elas rurais ou não? É uma ótima pergunta. E é um assunto assim, é um exemplo que a gente também cita em todos os debates, as rodas de conversas, assim dizendo. O caso Lázaro. Qual foi o único local que ele não conseguiu adentrar? A gente acompanhou. Teve um local lá que ele tentou entrar para se esconder na casa ou para fazer algum furto, alguma coisa, e ele saiu correndo. Por quê? Porque tinha lá um dono da propriedade armado.
e colocou ele para correr. Tá? O único local. Tá? Então, essa cultura, né, de que as pessoas possuem arma em casa, ela tem que haver. Né? E aí você perguntou da questão da facilitação. Não tem como a gente facilitar isso. Entrou até naquele assunto da flexibilização que nunca houve e creio que nunca vai ter. Não tem como. Você deixar de exigir capacidade técnica, você deixar de exigir capacidade psicológica, você deixar de exigir a idoneidade da pessoa no âmbito, né, de antecedentes criminais. Não tem como deixar de exigir isso. Né? A comparação que a gente sempre faz é com a habilitação. Não tem como você flexibilizar. Não tem como. Flexibilização dos valores para quem consegue. Para quem vai lá, está ok, né? A pessoa é apta e ela vai adquirir a arma de fogo, só que é difícil financeiramente. Isso aí uma questão, né, que envolve também o imposto. Né? No Brasil, as armas são caras devido ao imposto, né? E até pelo que a gente viveu nos últimos 20 anos, assim dizendo, a indústria estrangeira ela tem um certo receio de vir para o Brasil. Agora, né, nos últimos meses, a gente teve a notícia aí de que uma empresa, a Arex, se instalou no Brasil. Né? Mas hoje existe, digamos assim, dá para se dizer um monopólio de uma empresa apenas no Brasil. Mas aí já é uma questão política, né? O preço. Houve até uma tentativa de zerar esses impostos de importação, mas juridicamente isso foi suspenso. É difícil, né? E quanto... Mas assim, o que eu penso, e até o doutor pode me dizer, quanto mais gente se interessando, buscando isso, a tendência é que as fábricas venham mais fábricas aqui para o Brasil e isso... lógico, não vai ser um preço super acessível, mas a tendência é que baixe. Enquanto mais larga escala for produzida, qualquer coisa, né? Se hoje você tem fábricas aqui de veículo no Brasil, o veículo é mais barato do que você importar ele. Né? Isso. É uma questão de mercado, logicamente. É uma questão de mercado e se a gente tiver mais opções, né? Não tiver apenas um monopólio, né? A gente consegue, logicamente, baixar isso. É uma questão de mercado, logicamente. A comparação com o veículo é fundamental. Né? Imagina se nós tivéssemos no Brasil apenas uma fábrica de veículos. Né? Então, já é caro dessa forma. Né? Pense posteriormente. Mas, realmente, é um custo, logicamente, elevado, né, a aquisição de uma arma de fogo. Mas também tem o comércio de armas usadas, né, que, pelo meio legal, lógico. Né? A pessoa que tem lá... Eu sempre fiz isso, né? Compra e venda, às vezes, Aí esse mercado existe, né? Existe. Você consegue transferir a propriedade daquela arma de fogo. Na verdade, a concessão da posse, né? Tem toda uma burocracia, é a mesma burocracia para a arma nova, mas existe esse mercado, assim dizendo. Mas é um mercado lícito, né? Que fique bem claro. Não é o mercado lá do comércio ilegal de armas, né? É o mercado lícito. Muito bem, doutor. Considerações finais aí sobre o assunto? Para quem está curioso aí, onde que o pessoal pode saber mais informação sobre isso? Fontes confiáveis de notícias sobre isso? Olha, Gustavo, como a gente iniciou o programa, é um assunto politizado. Né? Então, diversas notícias falsas, né, cercam o assunto. E aí o interesse é sempre político. Né? Ontem mesmo, para você ter uma ideia, eu pesquisando ali algumas coisas para serem atualizadas aqui hoje, né? E o número da taxa de homicídio realmente caiu, vem caindo no Brasil, principalmente aqui, região Paraná, Santa Catarina, São Paulo vem caindo bastante, né? Mas a notícia que a gente vê é que os índices continuam altos. A gente não vê uma notícia, né, nos jornais aí tradicionais dizendo que teve queda da criminalidade no âmbito geral. Então, parece que é difícil reconhecerem, né, que as coisas estão melhorando nesse sentido. Né? E a atividade de tiro
como eu falei anteriormente, é uma atividade prazerosa, é muito legal, é muito bacana, é uma atividade de lazer, inclusive, né? Você poder levar a tua família num stand de tiro, num clube, né? Tem lugar lá para criança, né? Mas você pode levar a tua esposa, né? Tua mãe, teu pai, praticar essa atividade ali dentro da legalidade, né? Hoje, se você não tiver condição, por exemplo, de adquirir uma arma de fogo, você pode ir num clube de tiro, tranquilamente, se filia, você pode ir lá todo dia. Esses clubes fornecem esse material para você treinar, fazer curso, tá? Então, até é um recado aí que a gente pode repassar, né, aos investidores aí da região, né? Fazenda Rio Grande não tem clube de tiro. E diversos moradores aqui que a gente conhece, vai para Curitiba, vai para São José, né? Que são os locais mais próximos aí. E aqui na região nós não temos. Fica a dica aí Fica a dica e vem investir em Fazenda Rio Grande, né? Sim, exatamente. Fica a dica aí, porque é uma atividade que vem crescendo, é uma atividade legal, é uma atividade muito boa, por sinal. E até, né, reforço o convite aí para você fazer essa prática um dia aí para você ver como que funciona, né, como é legal essa atividade aí dentro do nosso meio. Com certeza. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, né, primeiramente aí a Sinfaz, né, pela abertura do espaço, tratar de um assunto tão politizado, né? A gente não pode falar polêmico, porque a politização gerou a polêmica, né? Então, é com grande satisfação que eu venho falar abertamente sobre esse assunto e convido a todos aí que tenham interesse em desenvolver essa atividade, que procurem um local, um stand de tiro. Hoje nós temos aí vários clubes espalhados, né? Procure uma pessoa que pratica, para te dar orientação. Eu mesmo me coloco à disposição aí para quem quiser desenvolver essa atividade, dar uma orientação aí básica para a pessoa. Legal. Obrigado, doutor. Obrigado a você que nos assistiu e até o próximo Assim Faz Podcast. A solução ideal está na Carrera Agrícola. Os profissionais capacitados ajudam você a cuidar de seu jardim, campo ou lavoura. Contamos com uma ampla linha de implementos agrícolas, irrigação, jardinagem e muito mais. Visite nossa loja no Tatuquara. Com mais de 30 anos no mercado, a Plastilist é referência nacional na indústria de produtos de PVC, desde tubos até assentos. Com sede em Fazenda Rio Grande, produzimos com os mais modernos equipamentos e as melhores matérias-primas do mundo. Para construir, reformar, decorar ou cuidar da casa, conte sempre com a Nichelle. Grande variedade, as melhores marcas, facilidade de pagamento, entrega rápida e atendimento personalizado. Tudo com a qualidade Nichelle. E você pode parcelar tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões. Tudo pra casa, perto da sua casa. Santos Materiais de Construção, a mais completa loja do ramo. O cobertor limpo e cheiroso em até 2 horas com a lavanderia Toque d'Água. Paraná Contábil, mão de obra especializada em consultoria trabalhista, tributária e empresarial. O seu bem-estar vem em primeiro lugar. A Clínica Dr. Mantovani conta com mais de 30 profissionais especializados em diversas áreas. Atende com mais de 10 planos de saúde. Visite a Clínica Dr. Mantovani. Parceria de confiança você encontra na Fazconte Contabilidade. Agora ficou mais rápido e prático pedir comida. Baixe o app Restaurante Padova. Confiança e profissionalismo é aqui. Contabilidade Pelanda. Respeito, ética e compromisso com a vida é na Policlínica Fazenda Rio Grande.
Respeito, integridade, excelência e simplicidade para te levar ainda mais longe. Leblon Transporte, servir com excelência a excelência é nosso lema.